Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje vamos responder uma tag aqui no canal chamado Julgando o Livro pela Capa. Eu acabei me esquecendo de anotar aqui no meu roteiro de onde eu peguei a tag, mas o canal vai estar na descrição, assim como todas as perguntas para vocês responderem se vocês tiverem vontade, tanto aqui nos comentários quanto nas suas redes sociais, no seu canal. E antes de a gente começar, a gente já se inscreve no canal. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos para mim conseguir monetizar o canal. Falta menos de 400 e tem esperança de que em algum momento a gente vai conseguir. Então, se você não for inscrito, se inscreva. Se você já for inscrito, pegue esse link ou de outro vídeo que você goste e compartilhe para todos os seus amigos, para eles virem aqui e a gente formar uma comunidade linda de leitores e escritores e eu consigo monetizar o canal. Sem mais enrolações, vamos à primeira pergunta, que é um livro que você comprou só pela capa e deixou abandonado na estante. Esse é um ponto que eu não sei se eu sinto orgulho ou vergonha, porque eu nunca comprei um livro e abandonei. Por quê? Como vocês podem ver, a minha estante é pequena, ou seja, eu não compro muito livro, porque não tenho dinheiro. Quer dizer, eu tenho, mas chega aquele momento que você pergunta, guardar para a próxima publicação ou investir, ou comprar um livro. Eu já tenho Kindle, eu não sou uma pessoa que tá lendo muito pelo físico. Na verdade, um dia eu fui pegar um físico pra ler e eu falei, meu Deus, que desconfortável, eu não consigo me acomodar. Então, eu não ando comprando muito livro. E antigamente, quando eu comprava, eu juntava dinheiro por um bom tempo pra comprar um livro. Ou seja, eu tinha que escolher muito bem o livro, porque essa seria a minha leitura. Então, eu não tenho livros abandonados, porque eu sempre tive muita certeza dos livros que eu ia comprar. E eu sempre lia eles, porque senão eu não ia ler nada. Por isso que eu não tenho nenhum. Agora a segunda pergunta é... Puta merda. Eu não coloquei a segunda pergunta. Isso acontece quando você faz roteiro com pressa, gente. Eu tava correndo pra fazer 2 roteiros no mesmo dia e eu apaguei o número 2. Tem o de que seria um livro. Aqui embaixo na descrição vai ter a pergunta, mas aqui eu tô presa pelo microfone, então desculpa. Como não temos a 2, vamos fingir que nada aconteceu e... 3. Um livro que a capa não tem nada a ver com a história. E pra mim, a capa que não tem nada a ver com a história é Príncipes Perversos, da Carine Vidal. Aqui a gente vai ter uma história sobre gêmeas que trocam de lugar. Uma que é pobre, que não tem nada, e outra que é podre de rica. E as duas, elas não trocam de lugar, né? Porque uma não vira pobre, ela só queria umas férias. E nesse meio tempo que ela tá se fingindo de garota rica, surge um SK pra levar todas as garotas populares de arrasta pra cima. E é claro que a gêmea rica é uma delas, então a pobre fica completamente desesperada. E a capa é um cara sem camisa. Eu entendo, tá? Que a capa significa o mocinho, que eu esqueci o nome, porque faz tempo que eu li essa história e lembro que eu tava fazendo com pressa, então não coloquei o nome de ninguém. Que ele tem um peso muito grande na história, porém... ele não é o central, quer dizer, ele é um pouco central. Mas quando você coloca gêmeas trocando de lugar, um SK e um cara bonitinho, eu acho que desses 3 itens, a única coisa que é menos relevante é o cara bonitinho. Então, eu poderia ter criado outra capa muito mais louca, mas tirando a capa, eu gostei muito da história, é uma história interessante. O início, eu acho que é um pouco forçado, não sei, gente, não me passa a verdade uma gêmea do nada aparecer e falar, oi, troca de lugar comigo. E também não gostava da garota, acho que é Mia o nome dela, não lembro. Mas depois que a riquinha sai da história, eu, assim, me apaixonei. É uma história super divertida, mas a capa, assim, ela poderia ser muito mais legal. 4. Uma capa que representa o seu humor ou personalidade. Eu não entendi transpor minha personalidade ou meu humor em uma capa. Como eu não achei nenhuma capa que eu tenha lido que tem alguém que tá cansada, eu pulei. Sinto muito. 5. Capa linda, livro perfeito. Eu escolhi claramente Belladonna, da Laura Reggiani. O rei daquele reino foi de arrasta pra cima e sobrou apenas uma bastarda, a Belladonna. Ela é levada pro castelo e vão transformar ela na princesa, fingir que ela é legítima e, em troca dessa vida de luxo, ela vai ser uma marionete do governo. Esses não são os planos da Belladonna. Ela decide que ela vai conquistar o trono, que ela vai ser a rainha da Portorra e ninguém vai mandar nela. E a história vai contar justamente ela trilhando esse caminho. É uma história incrível e a capa, gente, é linda. Primeiro que você bate o olho e você vê que você não tá tratando de uma protagonista fofinha. Aqui ela tem uma vibe mais antagonista, brincando com a vilania. E a capa representa tudo isso, além do traço ser lindo. A Belladonna em si ser linda, o vermelho, o sangue escorrendo. Ai, gente, perfeita, assim. A história e a capa se conversam, é assim, lindo.
Sabe também o que é lindo, gente? Vocês compartilharem esse vídeo para todos os seus amigos. E lembrem-se, se você se interessou por qualquer um dos livros que eu tô citando aqui, todos os links vão estar aqui na descrição. Agora sim, a gente vai entrar numa pergunta que vai me expor um pouquinho, tá? 6. Capa feia, livro pior ainda. E eu escolhi... Deixa eu respirar fundo, porque é constrangedor. Conquistada por um Cavalo Selvagem, da Olivia Myers. Vocês devem estar se perguntando por que você leu isso. Gente, apareceu no Twitter, todo mundo rindo, eu ri junto. Entrei no link e falei, olha, ele tinha o quê? 30, 40 páginas. Eu falei, vou ler. E ele é ruim. Ele é muito ruim. Ele não... Sei lá, cara, ele só é ruim. Ele conta sobre metamorfos que se transforma em cavalo. Então a pessoa não se apaixonou de verdade por um cavalo, tá? Muito importante falar isso. Ele tem uma inspiração no Velho Oeste. E a gente é ruim, sabe? Não percam seu tempo. Eu perdi, eu terminei. Por mais que tenha sido uma leitura super rápida e eu li, sabe? Uma leitura meio dinâmica, não pegando todos os detalhes. É ruim. 7. Capa mais bonita de uma série ou coleção. E eu escolhi a Ruby de Entre Vidas, da Juliana Leite. E, não sei, uma das coisas que mais me encantam, além do traço bonitinho, do rosto angelical da personagem, eu gosto muito do fundo amarelo contrastando com o vermelho do vestido. Eu acho muito bonito. Essa é uma história que fala sobre almas reencarnando. Esse é o 3º livro, ou seja, já reencarnaram 3 vezes. Sempre os mesmos personagens vivendo uma história que ao mesmo tempo é completamente diferente, mas ainda semelhante. Faz sentido quando vocês leem o livro, tá? É uma história deslumbrante. Aqui vai se retratar um pouco sobre a invasão viking na Inglaterra, misturado aqui com um pouco do Rei Arthur. Eu gostei muito, é uma história muito divertida, uma história muito... Ai, gente, ela é a minha favorita de toda a série. Eu amei os 4 livros, eles são incríveis, mas a capa da Ruby é deslumbrante, linda. Ai, assim, não tenho o que falar mal dela, ela é linda. 8. Um livro de capa feia que você favoritou. Todos da série Era da Magia do NKG. Aqui é um mundo que vai trazer uma coisa mais moderna, então existe carros, existe celular, existe internet, eles não usam vestidão, eles usam as roupas que a gente usa. Porém, ali vivem híbridos de dragão, então são meio dragão, meio humano, meio elfo, meio gigante, meio fada. Existem criaturas inteiras que são lobos, vampiros, bruxas, fadas, gnomos. Existem misturas entre eles. É assim, uma loucurinha. E eu amo, tá? Nesse universo caótico, a gente vai conhecer a Emil. Ela é uma meio humana, meio dragão. E coisas estão acontecendo. Ela tá tendo um poder que não condiz com um dragão que ela descende. E ela vai partir numa jornada muito louca, cheia de riscos, para descobrir o que tá acontecendo. Descobrir quem ela é. E sem acabar se deparando com uma verdade que ela nunca imaginou. Pô, mas eu já sabia desde o início, porque é meio óbvio. Quem leu o Glossário sobre dragões sabe de onde ela é, gente. É meio óbvio, né? Ele era o único dragão que tinha o poder que ela tinha. Mas o interessante é você ver a personagem descobrindo isso. Agora, um porém, assim, que não dá pra defender, sabe? Eu digo, é uma autora independente, talvez ela não tenha dinheiro pra pagar as capas. Porém, não, é inegável, gente. A capa horrível, meu Deus, péssima. Eu não sei, provavelmente, com toda certeza, se eu não conhecesse a história e tivesse passando no meu Kindle, eu ia falar, meu Deus, que horrível, e ia passar pro lado. Porém, eu só não fiz isso porque eu já conhecia a história, eu reconhecia a capa feia. Então, eu pensei, meu Deus, a história tá aqui! E assim, eu tenho uma história muito confusa. Eu sempre conto quando eu falo desse livro, mas é uma história que eu comecei a ler lá no Notepad, terminei o 1º livro, comecei o 2º e ele tá incompleto. E tava todo mundo dizendo, é plágio, é plágio, é plágio. Parei de ler, né? E essa autora, ela veio pra Notepad porque ela, sim, essa parte é engraçada. Porque, por mais que ela tenha sido plagiada, foi algo positivo, porque ela conseguiu muitos fãs naquela plataforma. Então, ela migrou pra lá e começou a postar o livro. Li o 1º de novo, depois comecei a ler o 2º e foi interrompido porque ela decidiu publicar. E na época eu não tinha grana, não queria gastar dinheiro com o livro. O que aconteceu? Ignorei. Até que eu cheguei na Amazon, olhei e falei, meu Deus, que capa feia, mas eu conheço o livro. Eu acho uma pena que essa história, ela provavelmente não vai ser lida muitas vezes, porque
as pessoas vão olhar e vão falar capa ruim, provavelmente a história é uma porcaria, e não vão ler quando na verdade a capa é ruim, mas a história é maravilhosa. 9. Uma capa que te causa desconforto ou agonia. Eu entendi a pergunta, tá? Não existe livros que me causam desconforto ou agonia pela capa. Sou uma pessoa muito boa disso. Mas então, eu decidi o quê? Subverter essa pergunta e colocar algo que me incomoda, que é o livro Rainha dos Vampiros da Alice Fox. Por que me incomoda? Primeiro, olha essa capa do primeiro livro. Os outros ainda tem um pouquinho a ver porque são os personagens. Mas em nenhum momento ela aparece com um vestido longo rasgado. Nenhum vestido longo. Aqui é uma história que se passa nos dias de hoje, mesmo em uma dimensão diferente. Mas eles se vestem como pessoas normais, assim, nos dias de hoje. Tá? Ela passa a maior parte do primeiro livro vestindo uniforme. Tanto que a capa original, que eu acho que eu vou pegar e vou colocar aqui, no primeiro livro ela tá com a roupa da escola, o que eu acho muito mais legal. Chama muito mais atenção uma roupa de colegial do que esse vestidão aleatório. Outra coisa que me incomoda é o título, porque eu sei que eles quiseram criar um universo de rainhas, porque existe Rainha dos Elementos, vai existir Rainha do Submundo e por último Rainha dos Vampiros. Porém, aqui a gente tá falando sobre Fês, sabe? Sobre féricos. E por mais que os Fês da meia-noite, eles sugam sangue, eles não são vampiros, tanto que eles se ofendem como são chamados de vampiro. Então é um pouco irônico você chegar e falar, olha, o livro chama Rainha dos Vampiros, mas não tem vampiros e eles se ofendem se chama assim. Não faz sentido. Ah, e detalhe, tá? Esse não é o título em inglês, eu acho que o título é Academy Midnight, tipo Academia da Meia-Noite, que faria também sentido porque o livro da Rainha dos Elementos na verdade chama, eu acho que Academia dos Elementos. Então eles só trocaram a academia por rainha. A 10ª e última pergunta é uma capa simples que você adora. E eu escolhi Cinzas do Ódio da Rainha Viena. Da Raíssa Viena, desculpa. Rayane é outra. Ou é Rayane e eu escrevi Raíssa. Não, é Rayane, esqueci o nome dela errado. Voltando, eu vou deixar a capa por um tempo aqui pra vocês notarem os detalhes. Mas quando eu escolhi o livro, a capa tava no Kindle, então ela era minúscula. E eu olhei esse rosinha fofo, olhei a silhueta dos dois. Falei, é um romance, né? Vai falar sobre provavelmente um Enemies to Lovers, uma segunda chance, por isso Cinzas do Ódio. Qual foi a minha surpresa quando logo no primeiro capítulo estamos no meio de uma caçada de demônios? Eu falei, o quê? Como assim a capa fofa, romântica, vira uma caça a demônio? E sim, depois que você lê a história, você realmente percebe que existem vários elementos que remetem à história, que mostram que não é o que é. Por exemplo, a árvore, ela tá com a arma, faz muito sentido. Mas para um leigo que não lê sinopse, vai achar que é um romance. Mesmo com essa enganaçãozinha leve, eu achei a história super divertida, super gostosa. Ela é um pouco mais inocente do que eu gosto, né? Já que eu gosto de uma boa sacanagem, aqui não tem. Mas ainda assim, eu achei a história tão fofa, tão gostosa e ao mesmo tempo sangrenta, tá? Porque é caça ao demônio, de vez em quando eles explodem e saem vísceras por todo lado. É uma história muito legal, a capa muito bonita, porém, se você não se atenta aos detalhes, você é enganado. E essa foi a tag da vez. Se você gostou, deixa gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, compartilha esse vídeo com todos os amigos que gostam de ler. Que não gostam de ler, vamos converter uma pessoa a um leitor? Precisamos de mais leitores no mundo. Lembrando que se você se interessou por qualquer uma dessas leituras, todos os links vão estar aqui na descrição. Se tiver algum livro físico, vai estar aqui também. Se só tiver e-book, só vai ter e-book. E se você quiser saber um pouquinho mais de mim, um pouquinho do que eu tô lendo, um pouquinho do que eu tô escrevendo, vá me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais presente, que vai estar aparecendo aqui. E lembrando, gente, eu sou uma autora publicada, então se você se sentir com vontade de conhecer meus livros, os links deles vão estar aqui na descrição. Eles estão disponíveis para compra do e-book ou grátis pelo Kindle Unlimited. Até o próximo vídeo. Tchau!